E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um sistema off-grid tão bom que deve ser copiado. É o sistema aí dos amigos Joel Queiroz e Canal da Jo Economia Doméstica. Um sistema bivolt, eficiente e que vocês vão conferir agora. E no final, quando eles apresentarem esse sistema, nós vamos trazer aí algumas observações que eu já fiz anotação e vai servir para vocês, informações muito importantes na hora de você montar seu sistema, que vai para os amigos que montaram esse sistema e para vocês, amigos inscritos e que estão aí assistindo o canal. E quem ainda não são inscritos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera e gostando das nossas videoaulas aí, taca o like, taca o like. E vamos agora conferir o sistema dos amigos. Joel Queiroz, aqui de Ibirarema, São Paulo, e esta é minha esposa. Eu sou a Jo, do canal da Jo Economias Doméstica, e estamos aqui apresentando, então eu quero pedir para vocês que inscrevam aí no meu canal, deixa seu like e também ative o sininho das notificações, e ele vai estar apresentando aqui o projeto. E façam a mesma coisa no meu também. Eu quero apresentar aqui o nosso painel de comando de microgeração de energia solar. Lá em cima da laje nós temos 6 placas de 340 watts que está produzindo neste momento 125 volts. E aqui está o nosso inversor em 220 volts, inversor em 127 volts, com um banco de bateria de 48 volts, gerando neste momento então energia para esses dois painéis de comando. Esta linha em 110 e esta linha em 220. Este vídeo eu estou enviando para o Tarcísio Simone lá em Sergipe, pois ele é o nosso mestre da automação de energia solar. Eu estou fazendo isso em homenagem a ele, para ele apresentar este trabalho aos nossos amigos do YouTube que trabalham ou que estão aprendendo a trabalhar com energia solar. Muito obrigado pela atenção. E como ele diz, taca o like e ativa o sininho. Hoje eu concluí o meu sistema de instalação da minha microgeração fotovoltaica. E aqui estão as placas. São 6 placas de 340 watts. Tive que fazer um suporte por ser em cima da laje e fiz um suporte com uma madeira bem pesada embaixo, 3 madeiras. Coloquei 5 rodinhas, um ponto fixo e esse dispositivo ficou móvel. Eu posso regular ele de acordo com o sol. Agora eu vou descer e vou mostrar lá embaixo. Aqui está o meu poste padrão, transformador, poste padrão, concessionária. Aqui atrás está todo o sistema de aterramento. Isso aqui é uma haste de aterramento da concessionária, outra haste de aterramento da concessionária, uma haste de aterramento dos acessórios dos equipamentos de energia solar, uma haste de aterramento da bateria e uma haste de aterramento das placas, tudo individual. E aqui atrás, na garagem, está montado o sistema. Aqui as 4 baterias de 220 amperes cada, um banco de 48 volts, um inversor de 48 volts para 110 volts com este comando, gerando 130 volts no momento. Regulador de voltagem OMR
um outro inversor de 48 volts para 220, comando de cima, gerando 223 volts. Aí. Disjuntor de alimentação das baterias para os inversores, plaquinha reguladora do inversor 220 volts, os dois balanceadores. Aqui está as conexões das baterias, tudo numerado de acordo com a sua bateria, os dois balanceadores, os barramentos, aqui a outra placa de automação de controle de carga do inversor 220 volts. Aqui os relógios. O terceiro dígito, o segundo dígito eu não consegui deixar redondinho. Acho que é uma questão de banco de bateria. Mas até que está razoável. 13,86, 13,85, 86, 13,82, 13,82. Conector de aterramento do comando. E todo este comando aqui, ele está conectado neste QDC. O primeiro disjuntor é o disjuntor do concessionária, está até desligado. O segundo é chuveiro, o terceiro chuveiro, o quarto é chuveiro. Tudo fora do solar, óbvio. Aqui embaixo, 220 e 110. São 4 disjuntores alimentados com 220 volts, que está vindo do inversor 220, e 4 disjuntores alimentados com o inversor 110. Um detalhe, eu fiz uma automação na parte 220, a CJX2 32008 desliga e liga o 220. No meio está a concessionária, nos dois polos do meio está a concessionária, e nos dois laterais estão a geração. Aqui no 110 tem um detalhe a mais. Eu fiz um projeto aqui onde, além da automação da contadora CJ2, eu coloquei uma outra contadora para chavear o neutro. Então, dessa forma, o neutro fica totalmente independente na hora que entra o inversor. Eu desligo o neutro da concessionária e entra em funcionamento a minha rede de aterramento que eu montei. Então, dessa forma, nunca terá conflito entre o meu aterramento e o aterramento da concessionária. Aí estão os relés de retardo, tanto da linha de 220 como da linha de 110. Eu estou fazendo esse vídeo para enviar para o meu amigo Tarcísio Simone,
que tem ajudado muito a gente com toda a sua sabedoria e paciência e respondido todas as perguntas que a gente faz e tem tido o máximo de atenção. Eu sou muito grato ao Tarcísio. Tarcísio, usa esse vídeo aí para mostrar para os nossos amigos e você faz seu comentário da maneira que você achar melhor. Se puder me ajudar um pouco mais aí, eu agradeço. E pode dar a sua opinião, a sua crítica, fica à vontade, tá? Aí, nesse momento entrou aqui o ventilador. Bateria 55.6 volt em um, 220. Bateria 55.6 volt no outro, 110. Eu inverti. Esse aqui é o 220 e esse aqui é o 110. Tarcísio, queremos enviar para você um grande abraço e faça uso desse vídeo à vontade aí. E se você precisar dar algum conselho para nós, estamos aqui aguardando o seu conselho. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, amigos, vocês viram aí o sistema incrível dos amigos Joel Queiroz e Canal da Jo Economia Doméstica. Temos aqui algumas observações sobre o sistema geral e uma dica para todos os amigos. Vamos aí, eu coloquei aqui até no papelzinho para que eu não pudesse esquecer. Primeira coisa, um sistema em 48 volts. Como já conversei aqui com os amigos do canal, uma tensão mais elevada, a gente trabalha com correntes menor e sim, é um sistema mais eficiente. 48 volts mais eficiente que 24, 24 mais eficiente que 12. Não estou dizendo que o de 12 não serve, que o de 24 não serve, não. Estou falando de eficiência em conversão energética. Baixas tensões com altíssima corrente, a perda maior com condutores dentro do inversor, etc. Não é agora a aula do canal só para lembrar os amigos. Um sistema bivolt, da forma mais eficiente. Trouxe aí dois inversores, um trabalhando em 110 volts, outro trabalhando em 220, compartilhando o mesmo banco de baterias. Pode. A única coisa é que vai ter que sempre fazer aí o dimensionamento, observando as cargas, tanto em um quanto em outro, para que faça a descarga aí, de preferência, no padrão C20 do banco. Como está trabalhando em alta tensão, mais eficiente, você viu a fiação do amigo aí do sistema dele, uma fiação que dá para trabalhar com uns fios não tão grossos quanto 12 volts, facilita a instalação e aí menos perdas. Temos também alguns amigos que trabalham... Eita, engasguei. Que trabalham com o sistema bivolt, mas de uma forma diferente. Tem ali um inversor 110 e às vezes tem algumas cargas 220, faz o quê? Coloca um transformador para trabalhar com algumas cargas. Vai funcionar? Funciona. Não é tão eficiente quanto dois inversores, porque o transformador com carga ou sem carga, ele já tem ali um consumo. E quando ele tiver com carga, ele vai ter o consumo da carga, mais a perda pela bobina, pela indução, pelo próprio transformador que está tendo. Então é menos eficiente. Se torna um pouco mais barato, você vai ter que gastar com o transformador, que não é caro que nem o inversor. Mas a gente não está falando aqui do que a gente pode ou o que não pode. Está falando do sistema eficiente. Com dois inversores é mais eficiente trabalhar no sistema aí bivolt. Mais uma observaçãozinha aqui. Pronto, os amigos viram que a plaquinha lá de automação do amigo, ela tá como aqui, cadê a plaquinha? Tá lá embaixo. Aí ela fica exposta. Quando o ambiente é fechado, mais protegido aí do vento, da umidade, a tendência é a plaquinha durar muito mais. Se você está trabalhando aí num ambiente exposto à umidade, ventos, tudo, o que é que a gente recomenda? Que se puder, faça uma capinha de acrílico ou alguma proteção para essa plaquinha, porque ela é uma plaquinha eletrônica. As trilhas fininhas, a tendência é ali absorvendo umidade, e aí esse cobrezinho, esses condutores ali vão enferrujando, e a duração da plaquinha exposta à umidade e a vento, ela dura menos. Então a dica é que quando você tiver esse tipo de automação, não essas caixinhas ó, que é protegido, os disjuntores, ela tem uma proteção natural às capas de plástico, mas essas plaquinhas expostas, ela tende a pegar mais umidade e oxidar mais rápido, e você vai perder ela
mais rapidamente. Então uma dica é que, se puder, faça uma cobertura, bota uma caixinha plástica, uma telinha de acrílico para proteger essa plaquinha de automação. Outra coisa que vocês observaram, que o amigo Joel falou, quando ele estava explicando lá no quadro de distribuição. Vejam, pessoal, aqui os chuveiros tá fora do off-grid, lógico. Parabéns ao amigo, que infelizmente assim muitos não entendem e pensam que o off-grid pode ser usado de qualquer forma, só para, como eu digo, só para quem tem muito dinheiro e quer rasgar dinheiro. Porque imagine um chuveiro elétrico 220 ou em 220 ou em 110, com em torno de 4, 5 mil watts, drenando uma altíssima corrente aí, 300, 400 amperes do banco de bateria, para uma coisa que você vai usar, que pode ser usado aí na concessionária e não judiando, não fazendo sofrer as suas baterias, que são itens caríssimos do nosso banco e que a gente tem que tomar muito cuidado para ele não danificar rapidamente, senão é prejuízo certo. Então, considero muito valiosa essa informação de que, lógico, deixe os chuveiros fora do sistema off-grid. Aí você vai dizer, mas eu não tenho concessionária. Aí é uma exceção da exceção e existem outros meios mais eficientes para você aquecer sua água utilizando a energia do sol. Os próprios aí aquecedores que ficam em cima da casa, muito mais eficiente, e você vai economizar bastante tirando o chuveiro do off-grid. Nem o ar-condicionado, uma carga menor. O que eu sempre digo aqui? Durante o dia está produzindo ali, tem produção, muita placa. Você pode usar o ar-condicionado, por quê? Porque ela vai estar tirando uma boa parte, se não toda a carga ali da placa. E à noite não tem produção, vai puxar tudo da bateria. Aí vai ser um banco super dimensionado para poder colocar esses aparelhos, e aí é por amor mesmo, não é por economia não. Então, parabéns aí ao amigo por ter escolhido separar essas cargas aí do seu sistema off-grid. Deixa eu olhar se eu coloquei mais alguma coisa. Eu acho que seria isso inicialmente. E aí, os amigos vão nos comentários fazer perguntas aí ao amigo Joel sobre a sua instalação, alguma dúvida, potência de inversor, de ligação de placa em série, paralelo, que o amigo vai estar lá, gosta de estar sempre nos comentários aí colaborando com todos vocês. Desde já quero agradecer aí ao amigo Joel Queiroz mais uma vez, a amiga Jo do canal da Jo Economia Doméstica. Peço, visita o canal dele, se inscreve lá, dá aquela força, e vocês façam como os amigos, peguem esse exemplo, montou seu sisteminha, faz um videozinho, envia aqui pra gente no canal, mostra seu sistema pra gente levar para mais pessoas. E aí também tem a oportunidade de a gente fazer uma análise do seu sistema e fazer algumas pontuações. Manda com antecedência que a gente faz uma análise mais com calma, e aí a gente pode trocar uma ideia sobre o seu sistema. Então você ajuda aos amigos e também já tem um feedback aí de como está seu sistema e a gente conversa sobre ele. Então faz o teu vídeo, manda aqui para o canal para a gente colocar para ajudar os amigos e ter essa interação. Deixo sempre aí a lista do off-grid na descrição do vídeo, alguns grupos ainda de descontos também, né? Fixo um comentário onde tem o link dos grupos no WhatsApp. E é isso aí. Chegou um salve rapidinho para aqueles 6 primeiros que chegaram no vídeo passado e disseram, vocês querem meu salve, cidade e estado, meu povo. E quem estiver assistindo de noite, baixa o volume perto do salve. Eu lembro que teve um amigo que disse, Tarcísio, eu assisto teus vídeos de madrugada, aí às vezes o volume tá alto, aí na hora que tu balança o sino, aí a mulher olha assim na cama, acorda e diz, eita, baixa o som um pouquinho, ou vamos comprar os fones de ouvido aí, daquele Bluetooth, aí. Rapaz, para ouvir o salve, vamos ver quem foi os 6 primeiros caba bom ligeiro aí que chegaram. Nosso amigo Esdras Siqueira. Siqueira ou é Cerqueira? Esdras Siqueira, rapaz. De Serrinha, Bahia. Caba bom aí, membro do canal. Grande abraço ao amigo. Chegou agora, chegou junto. Tamo junto aí no canal. Grande abraço. Nosso amigo Ailton Merreca, de Santo Amaro, na Bahia, também caba bom, membro do canal. Pediu salve, ganhou seu salve, valeu. Nosso amigo Sérgio Ferreira,
lá em Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Chega do trabalho, não chega, mas não perde a hora. Ele chega atrasado, mas vou assistir. Hoje, de noite, cheguei lá, meia-noite, atrasei, mas garantiu, tacou o like, quase tudo derruba aqui a estante. Eita! Nosso amigo também, Ivonei Sampaio, grande abraço lá, Jacareí, né? Nem disse a cidade, eu lembrei de Ivonei, acho que é de Jacareacho, viu? Confirme aí. Grande abraço, amigo Ivonei Sampaio, caba bom. Nosso amigo Juscelio Lemos, lá de Governador Valadares, Minas Gerais, grande abraço. E nosso amigo Fabiano Custódio, lá de Petrolina, Pernambuco, Vale do São Francisco, terra da rua, do Bodódromo, carne de bode, tá bom demais. Quem já comeu carne de bode? Carneirinho assado, foi lá em Petrolina, uva, melão, melancia, um monte de coisa, hoje vinho que só, muita coisa, não é não? Grande abraço, deixa os comentários. Valeu!